Bom, esse vídeo aqui vai ser para mostrar uma situação que acontece com situações onde a gente tem esse tipo de coisa aqui, ó. Só um campo com prompt, onde a gente tem que pegar e selecionar o prompt, e mesmo que a gente saiba o ID, vamos supor que eu soubesse que o ID é 1 e desse um Enter aqui, ele não ia processar, tá? Existem várias telas no sistema que tem esse problema, algumas numa determinada situação e outras em outras, tá? Por exemplo, uma outra que tem essa situação aqui é essa tela, onde o que? A gente vai incluir um registro e eu sei o número do que eu criei lá, que é o 140. E eu estou dando um Enter e ele simplesmente não vai adiante, tá? Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Uma falcatrua. Uma falcatrua, porque assim, ó, o problema existe no Genex a vida toda e isso até hoje não foi corrigido. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro um teste numa seção onde a gente tem uma variável que é com um prompt manual e o segundo teste vai ser dentro de uma transação que ele está usando o prompt do próprio atributo. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá para ela. Nós vamos adicionar. Porque o que acontece? Se eu pegar e tiver um campo depois desse, que vai ser o último campo, ele funciona normal. Em alguns lugares funciona fazer o quê? A gente pegar, duplicar o que está dentro do evento isValid da variável e criar um Ctrl Value Change e colocar ele aqui. Como vocês vão ver agora, eu vou retirar esse Ctrl Value Change, nesse caso aqui, que é o da variável, vou compilar e vocês vão ver que mesmo assim não vai funcionar. Bom, terminou a compilação, a gente vai voltar lá para a tela para ver como é que ele está. Então, é esse o registro que a gente estava testando antes. Eu vou abrir de novo, vou colocar um ID que eu já sei que existe e dar um Enter. Ele simplesmente não faz nada. Ou seja, nessa situação aqui, simplesmente não funcionou de nada, nem o isValid, nem o value change. Então agora eu vou voltar e tirar o value change, eu vou deixar só o isValid, como é o padrão que tem, né? Nós precisamos só ter o isValid do controle. O que eu vou fazer agora? Eu vou dentro do webPanel, no pattern, eu vou vir aqui e adicionar uma variável. Ela vai ter que ser a última, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, vamos supor, último campo. Vou colocar como último campo, tá? Depois a gente pode definir como fica melhor a gente colocar isso aqui. Não vou colocar nenhuma opção aqui, vou dizer que ela é do tipo varchar. Não vai ter nenhum tamanho, porque na realidade o que a gente está querendo fazer? Fazer o Genexus entender que depois da informação do conta corrente, quando tem um prompt, que existe um outro campo depois, e ele tem que executar o isValid. Então, os description theme, cell theme, isso aí tudo pode tirar fora, tá? Nós vamos dizer que ele vai ser um campo do tipo texto, tá? Então nós vamos dizer aqui, ó, no control info, nós vamos dizer que ele é um custom do tipo edit. É um campo de edição normal lá. Aqui não mexe em nada. A próxima coisa que nós vamos fazer, vamos dizer que não é para mostrar a descrição. E vamos dar um merge with previous aqui para dizer, concatena com o último lá. A última coisa que se faz aqui, ó, porque senão vai sempre ficar aparecendo lá um controle com as bordinhas lá para a gente fazer a edição, né? Então nós vamos mudar a classe do tema. Então a gente vai lá para o final e marca o texto pesquisa comando. Ele já sumiu de lá, tá? Na verdade isso aqui vai mudar, tá? Não vai ser esse aqui, nós vamos mudar o nome do controle justamente até para não afetar outros lugares que utilizem essa classe. Nós vamos mudar ele para texto oculto, alguma coisa desse sentido aí, para usar nessas situações onde nem o isValid, nem o exchange está ajudando com os prompts. Então, beleza. Fiz isso aqui. Vamos para o build. Bom, terminou a compilação.
Claro que vocês não enxergam isso, mas ele leva uns 3, 4 minutos mais ou menos para fazer só o save e depois mais o build, né? No pattern, quando ele for dar o save, ele vai levar 3 minutos. Então a gente tem que fazer o máximo de coisa que a gente sabe que vai dar certo para evitar de perder tempo, tá? Mas então vamos lá. Como é que ficou a situação agora para eu selecionar a conta? Eu já sei que esses 3 próximos registros aqui, ó, são da mesma conta. Normalmente é o quê? Eu venho aqui no definir a conta. Isso aqui é só um exemplo, tá? Depois eu vou botar um outro aqui que não tem nada a ver, que é outra coisa, que é com transação. Vou selecionar a conta, eu sei que é da filial 2. Vou pesquisar. Tá lá. Selecionou. Eu já podia aqui simplesmente pegar e confirmar aqui no executar, ele já vai vincular a conta. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês agora como é se eu copiar o ID da conta e colar. O que antes não estava funcionando. Agora funciona. Por conta daquela variável. Pode ver, ele vinculou a conta aqui. Vamos de novo, vamos no próximo. Qual é que é o outro que está sem a conta vinculada? Esse aqui. É a mesma conta, 1499. É o mesmo ID. Copiei, colei, Enter. Executei. Feito. Tá, não está atualizando aqui, mas se eu der um refresh aqui agora, vamos pesquisar no filtro. Ele vinculou nas duas aqui, ó, que estavam faltando, a conta. Vamos tentar na outra aqui. Colei, Enter. Ok, fechou. Ainda consta como conta não localizada, vou dar um pesquisar de novo. Já deu validação não efetuada, ou seja, ele vinculou a conta. Se a gente entrar no lote aqui, já está tudo certo lá dentro. Tá? Então, essa fuga, gambiarra, né, de colocar uma variável como último campo aqui, com essas configurações aqui, e agora eu vou circular para vocês o que é o importante, que é definir que é um varchar zerado, colocar o tipo de classe dela como sendo texto específico, que vai mudar, isso aqui vai mudar, vai ser um outro tipo de classe, tá? Eu estou usando essa aqui porque essa daqui satisfez a necessidade para mostrar para vocês, tá? Dizer que é um tipo edit, o padrão dele é o edit, então isso aqui talvez nem precise mudar. Não é para mostrar a descrição. E o merge with previous justamente para ele ficar aqui no fim, né? Tipo, ele não, como é o último campo, não tem por que ele está em outra posição. Então, sei lá, bota ele no último campo lá e diz, ó, acumula junto com o último campo lá. Agora nós vamos pegar da situação com transação, tá? Transação é outra situação. Vou vir aqui, vou alterar. Eu quero, olha só a quantidade de registros que eu tenho aqui já incluídos. E eu tenho que incluir um novo. Eu sei o código, tá? Eu sei decor. O código é o 140. Eu vou digitar 140 aqui. Ah, beleza, não tem o código 140. Eu tenho que vir aqui no pesquisar, vir na operação, digitar o 140, pesquisar por ele. Ah, beleza, esse aqui, tá. Não é isso que eu quero. Eu quero entrar naquela tela ali, digitar o 140, dar um Enter e ele já me mostrar que é aquele código, tá? Essa é outra situação. Dentro da CO 102, que é aquela tela ali, aquela transação ali, nós vamos fazer a mesma coisa, só que ao invés de eu pegar e criar aquela variável do zero lá, eu vou só copiar ela desse form aqui para o outro, tá? Essa variável, último campo. Vou jogar ele para dentro do painel aqui, dizendo que esse é o último campo. Ok? Vamos compilar. Aqui vai ser a mesma coisa, vai levar 3, 4, 5 minutos até ele terminar a compilação. Terminou a compilação aqui, mas só para avisar já, tá? Nós vamos fazer um teste agora e ele não vai funcionar. E eu já vou explicar antes o porquê que não vai funcionar. Porque a variável ficou definida como read-only. Porque quando tu copia uma variável de um lugar para o outro, ele vai se adaptar ao que está acontecendo naquela situação. Como aqui nós estamos trabalhando numa transação, ele está interpretando que qualquer variável que é adicionada lá, ela vai ser read-only, tá?
Então, isso aqui já é uma coisa que vai nos dizer que não vai funcionar. Então, se eu vim aqui e atualizar, e eu vou tentar fazer a mesma operação, colocar o 140 lá, que eu sei que não vai funcionar. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar ela para false. E vou compilar de novo, daqui a 5 minutos a gente se fala. 5 minutos meu tempo, né? Bom, terminou a compilação. Agora nós vamos testar para ver se funcionou só copiar e colar e mudar, no caso da transação, mudar o read-only para false. Então nós vamos lá, no mesmo tipo de instalação que a gente estava. Vamos inserir uma nova. De novo, normalmente o que eu precisaria fazer? Entrar aqui, pesquisar, sei lá, pela descrição ou pelo código que eu já sei, e isso não vai ser necessário, tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar e digitar. A gente criou o código e já sabe, ó, o código é tal, enter. Tá lá, vinculou, tudo certo. Uma informação que eu esqueci de colocar para vocês antes. Tanto nesse caso da CO102, quanto no caso da selecionar conta aqui, que é um panel, se a gente pegar e olhar lá no final do código, onde ele tinha tratamento do isValid e do Ctrl Value Change, onde nenhum dos dois estava funcionando, com a tecla Enter, tá? Se a gente usasse a tecla Tab, funciona. Tanto na primeira quanto na segunda, se a gente for olhar lá no final, olha só, nós temos dois aqui. E aí, será que vai funcionar no caso de transação a gente capar fora o Value Change? E vamos ver agora se vai funcionar. Lógico, agora ele vai fazer tudo muito mais rápido, porque eu não mexi no pattern, eu estou só mexendo no código. Então, dessa forma, vai ficar mais rápido. Outra coisa, eu identifiquei outras situações, por exemplo, uma tela de relatório. Eu já vou colocar aqui, ó. Essa tela aqui, ela tem a situação também, se a gente for olhar no pattern, onde ela tem aqui no final, ela tem um prompt. Essa tela aqui, se a gente for olhar lá no fim, ela tem um Ctrl Value Change para SDT, né, o final. Se a gente pegar e olhar a tela, vou mostrar para vocês aqui, ó. É esse cara aqui. Esse cara aqui, com o Ctrl Value Change, funciona. Se eu fizer esse mesmo processo, e aí talvez seja por conta do pattern de relatório, se eu colocar essa variável lá, ele simplesmente vai ignorar. A variável não serve para nada, tá? Então, nesse caso do pattern de relatório, o Ctrl Value Change funciona. Ele não vai funcionar no caso de transação e no caso do webpanel, que talvez esteja usando algum pattern diferente, tá? No de relatório eu já percebi que ele não vai funcionar. Vamos ver lá, tá terminando de compilar, compilou. Vamos voltar lá para a tela, vamos tirar o balancete aqui. Vou voltar lá para o início e dar um refresh. Na verdade não precisa disso, tá, pessoal? Eu estou fazendo só de forma didática aqui. Vou dar um refresh. Ok. Vamos entrar. Vamos ver se vai funcionar sem o Ctrl Value Change. 140, ó. Funcionou também. Ou seja, na transação não precisa. É só essa variável. E se botar o Ctrl Value Change lá, não vai funcionar. Quando for o webpanel, vai depender do webpanel. Que nem esse exemplo que eu dei agora do relatório, não funcionou. Então é só para vocês terem uma ideia, tipo assim, ó, no momento que, pá, no último campo lá tu tá dando um enter, ele não tá assumindo, não é por causa do isValid. Tenta o Ctrl Value Change. Pá, nem o Ctrl Value Change funcionou, faz essa variação aqui. Pega a variável, coloca ela lá no fim, opa, cadê? Coloca ela lá no fim, último campo, com essas propriedades que eu vou de novo tá sinalizando aqui.
Tá ok?